Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo nós falaremos rapidinho de morfologia, tá bom? Bom, quando a gente vê um texto, a gente vê esse texto como uma unidade. A gente analisa esse texto, interpreta esse texto e fala desse texto como se fosse uma só coisa, né? Uma coisa que tem um sentido, um monte de palavras que nós interpretamos. Mas as palavras, individualmente, elas têm características, né? E isso fica mais claro quando nós vemos um texto, como por exemplo essa tirinha de Agar o Horrível. Vejamos aí, se a gente analisa esse texto, veremos que nesse texto tão curto, temos palavras que podem ser adjetivos, né? Bonito, espirituoso, esbelto. Temos o artigo o, temos pronomes, temos substantivo, no caso marido, anos, agar. Temos verbos, né? Aconteceu, casei, ia, seu. Temos numerais, temos o numeral 20. Todas essas palavras são consideradas palavras variáveis, porque elas podem sofrer variação de gênero e número, que é o mais comum entre as palavras na morfologia. Também temos de grau, que se aplica geralmente aos adjetivos, né? E temos palavras invariáveis também, como e, o, com e não, né? E então, que são palavras conjunção, preposição e advérbio, né? Que são palavras invariáveis, ou seja, que independente das palavras que as demais palavras variem no texto, essas palavras não sofrem variação de gênero nem de número, ok? Bom, entendido isso, vamos então para o estudo da morfologia. Aí temos a morfologia estuda não só a estrutura das palavras, mas também as diferentes funções que as palavras podem ocupar. E aí temos 10 delas, né? 10 categorias de palavras. Elas não só estão divididas em dois grupos, mas elas têm 10 tipos de palavras que nós estudamos na morfologia, ok? Vemos aí algumas delas. Olha só. O substantivo é uma palavra variável que denomina as coisas, dá nome às coisas, né? Pessoas, objetos, fenômenos, etc. O artigo é essa palavra que se relaciona ao substantivo definindo ou indefinindo. Pode dizer a casa ou uma casa, né? O adjetivo, no caso, ele dá uma qualidade ao substantivo e é uma palavra variável também, tá certo? Temos o pronome, que é pronome, que é uma palavra que substitui o substantivo. Eu posso dizer Maria mora aqui. Ela mora aqui. Se ela substitui Maria. Então, vemos aí que o pronome é uma palavra que substitui o nome ou se relaciona ao nome também. No caso, eu poderia dizer aquela casa, né? Casa é um substantivo e aquela é um pronome, se relaciona ao substantivo, com o substantivo. O numeral, que é uma palavra geralmente invariável, mas que é considerada palavra variável porque no português nós temos dois e duas, né? Um e uma. E outros casos também de numerais que sofrem variação, né? Primeiro e primeiras, né? Primeiros, caso numeral original, né? E aí vai. Temos também o advérbio, que é uma palavra invariável, que não sofre variação, tá? Vejamos agora o verbo, que é a palavra mais complicada de todo o idioma, né? E essa palavra, sim, é variável, né? Ela sofre variação não no seu radical, né? Não nessa base na primeira parte, mas no que vem depois, né? O verbo amar, amar, amei, amamos, né? Plural, singular, passado, futuro. Então, todas essas variações faz dessa palavra variável, né? Depois temos aí outras palavras também invariáveis. A preposição, né? Que é uma palavra que ela tem a função de estabelecer relação entre palavras diferentes, tá certo? Olha só. Vim de ônibus, né? Então, como eu vim de ônibus, certo? Vim é verbo, ônibus é substantivo e o de estabelece uma relação entre essas duas palavras diferentes, né? Temos a conjunção, que também é uma palavra invariável, e ela estabelece uma relação entre palavras semelhantes. Olha só, tem um cachorro e um gato, tá? Por exemplo, você gosta de cachorro ou de gato, né? Então veja que aí, em vez de usar eu, usei ou, né? É uma conjunção, estabelece relações entre palavras ou frases semelhantes, né? E a interjeição é essa palavra que a gente tem uma função quase fática, né? Que é de expressar um sentimento, né? Uma emoção, às vezes até um pensamento, né? Veja, droga, puxa, né? Viva, são palavras também invariáveis, ok? Bom,
Agora vamos falar de uma coisa muito importante, que é os casos de substantivação, ou seja, o processo de substantivação. O que é isso? É quando uma palavra, que é verbo, que é adjetivo, passa a ser substantivo. E é muito importante prestar atenção nisso, porque é algo que acontece muito na linguagem, a gente tem que aprender a reconhecer isso. E olha só, geralmente uma palavra que é verbo, pronome, né, numeral, ou conjunção, enfim, né, como temos aí nos exemplos, ela passa a ser substantivo quando colocamos antes dela um artigo definido. E aí temos aí alguns exemplos. O não foi dado como resposta, né? Então, esse não aí, ele é advérbio quando ele é sozinho, mas quando ele se relaciona com esse artigo aí definido, ele vira substantivo, né? Os persistentes sempre vencem, né? Esses os faz de persistentes substantivo. E aí temos vários exemplos. Porque o jantar, jantar, por exemplo, é verbo, né? Mas o jantar já é substantivo, ok? E aí temos vários exemplos aí, alguns precedidos por artigo e outros não. Temos que estar atento a isso, ok? Aí temos algumas situações e é importante esclarecer. Quer dizer que sempre que tiver um artigo definido, temos aí um substantivo? Nem sempre, olha só. Esse o aluno é estudioso, esse o aí é artigo, só isso. Tá? E aluno é substantivo por si mesmo, certo? O aluno é estudioso. Então, vemos aí que esse o não faz função de substantivar, porque o aluno, a palavra aluno já é substantivo. Outro detalhe interessante. Algumas palavras, no caso, podemos ver alguns casos de pronomes, eles recebem um acento para fazer deles um substantivo. Olha só, o que da problemática foi desvendado, né? Que sozinho ele pode ser tanto preposição como pronome, mas quando ele tem um acento, ele vira substantivo, tá certo? É importante esclarecer isso aí, tá? Bom, temos que explicar melhor isso em outra classe, mas esse que aí, precedido de artigo e acentuado, é substantivo. O que da questão? Vamos dizer assim, né? Bom, e temos aí também o sim cedeu lugar ao não. No caso, esse sim aí, né? Ele virou substantivo, ok? Bom, é isso, gente. É importante ter presente que a questão da substantivação acontece e geralmente relacionada a um artigo definido, ok? Bom, esse era o assunto que eu queria trabalhar com vocês, aí está a bibliografia consultada, e espero que tenha sido de utilidade para você, ok? Um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.